A gente segue falando sobre a viagem, do presidente brasileiro à China. E agora a gente recebe aqui no 360 o ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira, que atualmente ocupa um posto na Apex em Bruxelas. Ministro, pelo hábito aqui vou chamá-lo de ministro, muito boa tarde, boa noite já para o senhor aí na Europa. Um prazer recebê-lo aqui no 360. Queria ouvi-lo um pouco desta última viagem que Lula faz, não só sobre a China, com o que volta de resultados desta visita de Estado à China, mas queria que o senhor falasse também de como tem sido esta preocupação do presidente brasileiro em se colocar questionando os movimentos que Donald Trump tem feito no campo comercial e até no campo geopolítico. Isso ficou evidente tanto na ida à Rússia, quanto agora, mais uma vez, nas declarações em conjunto com o líder chinês Xi Jinping. Muito boa tarde, mais uma vez, ministro Aloysio Nunes Ferreira. Muito boa tarde, muito prazer em estar com vocês aqui. Olha, a condenação do unilateralismo expresso pela política do presidente Trump é universal. Até os mesmos aliados mais próximos do presidente Trump condenam a sua atitude, que criou um tsunami, uma confusão enorme no comércio internacional, e em que ele atirou para tudo quanto é lado, atirou inclusive nos seus aliados mais próximos e criou uma enorme incerteza sobre o que vai acontecer no comércio mundial. Não apenas no comércio, mas também no movimento de capitais, nos investimentos, etc. Então, há hoje uma posição generalizada de busca de normalização das relações econômicas internacionais. E a China e o Brasil são parceiros nesse ponto de vista, não é? A China, na reunião de Davos, a última reunião de Davos, que é, digamos assim, a cúpula da globalização, o presidente Xi Jinping fez um discurso enfático em defesa do multilateralismo, do comércio sujeito a regras equânimes, sem protecionismos, com igualdade entre os Estados. Fez um discurso na linha do que os Estados Unidos vinham fazendo na sua tradição, a tradição antiga, e que foi rompida pela atual gestão Trump. O Brasil se mantém nessa linha. O Brasil tem uma posição, há muito tempo, uma posição de busca de soluções pacíficas para os conflitos. Aliás, até na Constituição brasileira, o Brasil tem uma política externa universalista. O Brasil defende um comércio sujeito a regras equânimes. O Brasil se insurge contra protecionismos a partir de decisões unilaterais de países que comercializam conosco. De modo que nós temos aqui uma convergência muito grande entre esses dois países, a China e o Brasil, em relação a essas questões. Além do mais, a China é um grande parceiro comercial nosso. Um parceiro comercial, é o maior parceiro comercial do Brasil. Quando o presidente Fernando Henrique terminou o seu governo e o presidente Lula assumiu, em 2003, o nosso movimento comercial com a China era de 6 bilhões de dólares. Hoje está em 160 bilhões de dólares. E não é apenas comércio, é também investimento. Há 10 anos atrás, a China era o 14º investidor em termos de investimento direto no Brasil. Hoje já é o 5º, não é? De modo que há uma relação econômica muito sólida, muito próspera, e uma convergência política em relação às grandes questões da política internacional, que também é absolutamente franca. Ministro, um prazer tê-lo conosco aqui, Débora falando contigo de Brasília. Gostaria de entender a sua avaliação sobre essa espécie de cessar-fogo nessa guerra comercial, essa pausa da guerra tarifária, da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e de que maneira isso mexe, então, com o mercado brasileiro. Boa noite para o senhor aí na Europa. Boa noite. Olha, quando começou essa guerra comercial, eu ouvi, li em alguns lugares, imprensa brasileira, analistas políticos, econômicos, dizendo que isso é bom para o Brasil. É bom coisa nenhuma.
Quer dizer, pode ser momentaneamente nós ocuparmos nas nossas exportações de bens agrícolas, onde concorríamos no mercado chinês com os produtores norte-americanos, exportadores norte-americanos, pode ter havido uma vantagem momentânea. Mas, evidentemente, um país que está inserido no comércio mundial, como o Brasil está, como um país muito importante no comércio internacional, evidentemente, será esse país, o nosso país, só pode ser prejudicado com o agravamento da guerra comercial, que levará a diminuição do crescimento econômico dos países com os quais nós temos contato e temos negócios. Então, acho que a situação que as tarifas que foram anunciadas pelo presidente Trump de 135% sobre as importações da China e, em contrapartida, 125% da China taxando as importações norte-americanas, isso levou à paralisia do comércio entre as duas maiores economias do mundo. Quer dizer, é uma coisa absolutamente desastrosa para os dois países e desastrosa para o mundo e desastrosa para o Brasil também, como grande partner no comércio internacional. Então, essa decisão dos dois presidentes, dos dois governos, começa a levar as coisas para um ritmo para um nível de maior, digamos, normalidade. Ainda são tarifas muito altas. A tarifa aplicada pelos norte-americanos aos produtos chineses e vice-versa, né? Dos chineses para os norte-americanos. Não se sabe ainda aonde, em que nível essas tarifas vão se estabelecer no longo prazo. Mas, de qualquer maneira, é um alento o fato de que nós agora temos condições de ter comércio internacional entre os dois países, porque o que estava vigorando num nível absolutamente exacerbado das tarifas aduaneiras, como foi anunciado pelos dois países, levava à paralisia do comércio entre a China e os Estados Unidos, com enormes repercussões para eles e também para o mundo. Ministro, deixa eu trazer o Pedro Venceslau para também participar da nossa conversa aqui. Pedro Venceslau. Ministro, obrigado pela entrevista. Eu sei que já são 22h15 aí. Agora, enquanto a gente esperava para entrar aqui no ar, foi noticiada a morte do Pepe Mujica. Eu queria saber qual que é a lembrança, qual o legado que deixa Pepe Mujica, qual foi a importância dele aqui no continente e que lembrança que ele deixa para o senhor, que foi chanceler do governo de Michel Temer. Eu não conheci pessoalmente o presidente Mujica, conheci muito Tabaré Vázquez, que foi presidente quando eu era ministro de Relações Exteriores, que teve também, Tabaré Vázquez, uma trajetória semelhante à trajetória do Pepe Mujica, alguém que sai da guerrilha, ele era Tupamaro, luta armada contra o regime ditatorial do Uruguai, e depois evolui para a democracia plena, e ampla convivência com todas as correntes políticas e normalidade democrática. Mujica, eu vi você falando isso, Pedro, com toda a razão. Ele era um homem duro nas suas colocações, mas nunca transformou seus adversários em inimigos. Ele sempre tinha a condição, ele sempre primou pela abertura para o diálogo, ainda que para discordar, né? É um homem civilizado, um homem de boa convivência, uma pessoa calorosa, um homem austero na sua vida pessoal, um homem que defendeu posições democráticas, inclusive em relação a questões em relação à Venezuela. Ele condenou abertamente a deriva ditatorial do governo venezuelano, mostrando que é sim um líder de esquerda, era sim um líder de esquerda, de uma esquerda democrática, como, aliás, é a posição a esquerda democrática do presidente Lula. Nós conversamos com o ex-ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Aloysio Nunes, falando conosco direto de Bruxelas, no qual ocupa cargo na Agência de Promoção do Comércio Exterior. Mais uma vez, ministro, muito obrigado por participar conosco. Uma boa noite para o senhor já aí na Europa. Boa noite, muito obrigado. Obrigada. E obrigada, Pedro, também, que viabilizou essa conversa. Boa noite, ministro.